Você se formou primeiro em nutrição ou fez psicoterapia primeiro? Primeiro em nutrição, só que eu tinha muita compulsão alimentar. Então eu vivia em efeito sanfona e eu, assim, era uma compulsão que, sei lá, só faltava eu comer os rebocos da parede, sabe assim? E aí eu me sentia muito uma fraude de falar uma coisa e fazer outra. Então eu larguei a nutrição, parei de atender e aí sim eu fui para a área da terapia. E conforme eu comecei a estudar a terapia, um dos cursos que eu fiz foi com Tony Robbins, que ele é muito famoso, da neurolinguística, enfim. E ele comentava num dos livros dele que ele tinha emagrecido muito, e eu fui conversar com ele sobre isso. E eu falo que foi o primeiro soco no estômago que eu levei, assim, que eu perguntei pra ele muito a questão da relação com a comida, e ele falou assim: Poliana, a minha vida me dá prazer, eu não preciso da comida pra isso. E aí, pra mim, foi tipo um soco de tipo, cara, o que tá acontecendo que realmente eu tô buscando esse prazer ali na comida, sabe assim? E várias coisas que foram acontecendo nesse final de semana que eu tava com ele. E eu falei, deixa eu começar a ver esse lado emocional ligado à comida. Então, todo curso que eu fazia, toda formação, eu falava, deixa eu ver se isso aqui funciona na questão da comida. E aí, quando eu consegui reverter a minha compulsão, que foi, assim, pra mim, a maior liberdade da vida, porque eu falo, eu tenho horror a qualquer coisa que me domina. E eu falava, gente, como é que a comida que nem se mexe tem domínio sobre mim? Eu falei que a primeira vez que eu falei assim, tô satisfeita, eu queria soltar fogos e queria que fosse feriado nacional. Porque eu era aquela pessoa que comia até praticamente passar mal, sabe? Eu pegava comida da mesa ao lado, era uma coisa absurda a minha compulsão. Aí, quando eu consegui reverter em mim a questão da compulsão, quando eu consegui emagrecer, perder peso naturalmente, enfim, aí foi quando eu criei o Neurofit. Falei, não, quero levar isso para outras pessoas que também enfrentam essa mesma dificuldade do que eu. Porque é óbvio que eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Então, por exemplo, aí não pode comer uma pizza inteira. Eu comi uma pizza inteira todo dia. Tipo, aí você só pode comer 2 fatias, tá, amor? Mas como que eu faço isso? Né? Porque é uma coisa incontrolável. Eu me via comendo coisas que eu não gostava de comer. Por exemplo, bolo de fubá. De comer e falar assim, nossa, é ruim, né? E continuar comendo, sabe? Então, foi assim que surgiu o Neurofit. Era pela necessidade de comer e não exatamente. por querer Foi e tudo necessidade mais. minha, assim, tipo, sabe? Eu não aguentava mais essa compulsão, esse efeito sanfona. Eu fazia dieta, tipo, direitinho, quando vê do nada. Eu tinha compulsão, sei lá, com biscoito água e sal. Nem era com coisa gostosa, sabe assim? Então, isso me frustrava muito. E aí, quando eu consegui resolver isso, aí foi onde eu comecei a criar o Neurofit mesmo para pessoas que passam pela mesma questão que eu passava, né? Muito curioso essa frase que você falou, tipo, eu sou feliz com a minha vida e eu não dependo da comida. Porque eu acabei de descobrir que eu sou completamente infeliz. Porque o tempo todo, por exemplo, hoje eu saí de casa, já normalmente eu gosto de trazer a minha comida. Daí eu não trouxe, eu já tô, o que eu vou almoçar hoje? Só que eu também tenho que chegar em casa e preparar uma janta. E eu já tô pensando, o que eu vou jantar hoje? E eu não preciso pensar nisso. Eu posso só chegar e fazer qualquer coisa que seja, que possa. Mas eu tenho super esse pensamento, assim. Então, o Neurofit é, por exemplo, eu chego pra você e falo: olha, eu quero fazer parte do Neurofit. E aí você senta comigo e a gente faz essas coisas. Ou você faz, ou tem um método geral também para que você consiga atingir diferentes pessoas, mais longes até em lugar que você não consiga estar. Então você tem uma plataforma, como que funciona? Tem as sessões individuais comigo, que aí a gente pode fazer tanto presencial quanto online, né? Eu faço com os pacientes online, funciona super. E eu tenho também um treinamento gravado do Neurofit, que são 45 dias, onde ali eu trabalho também hipnose, constelação, enfim, para a pessoa também poder descobrir essa questão, porque a gente vai investigar justamente para você, sabe? Qual que é essa relação com a comida, né? O porquê dessa relação com a comida. E a gente também tem que muito desprogramar coisas que todo mundo tem em relação à comida. Então, por exemplo, essa questão de tipo, determinado alimento engorda. Aí eu só vou emagrecer se eu só comer salada, sabe? Tipo aquela frase assim, ou eu sou feliz ou eu como, ou eu sou magra, os dois juntos não dá. Então, assim, essa coisa que você falou da comida, eu tinha muito isso, assim, de só pensar em comida o tempo todo, sabe? Assim, o que eu vou almoçar? Ou se na fase de dieta, tipo, aí não posso comer isso, medir, sei lá, nossa, caiu uma gota mais de azeite, meu Deus, já joguei tudo fora, já engordei. E aí nisso falava assim, já que eu comi uma gota mais de azeite, deixa eu comer tudo mesmo, amanhã eu volto, sabe? Esses pensamentos. Sim. Ou quando eu não tava na dieta, era isso, tipo, cara, o que eu vou comer? 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 Então, assim, eu falo que ficava dominando tanto a minha mente isso, que eu não tinha tempo pra pensar em outras coisas, fazer outras coisas, tanto que isso dominava a minha mente. Então, a gente vai justamente procurar entender o porquê. Quando que isso começou, sabe? Tipo, qual que é a função da comida? Que sentimento que eu busco ali, né? Até mesmo o peso. Por que eu tenho esse peso? Ele tá em qual função? Me proteger? É como se fosse, tipo, um acalento, como se fosse um abraço, ou não, é um esconderijo, né? Cada pessoa, ela cria por um motivo específico, né? E também é muito interessante, mas cada gordura localizada tem um sentido que a gente vai entender ali o que aquilo significa, onde que é que eu tenho que trabalhar ali para poder também mandar isso embora. Então, é tudo ali no emocional que a gente vai mexendo para poder realmente resolver e ficar livre disso de vez.
Você falou sobre hipnose e constelação, tem muitos terapeutas que usam isso, mas tem muita gente também que não acredita, até pela hipnose ir pra palcos de comédia, essas coisas, acha tipo, é ensaiado. Como que você faz pra driblar? E existem casos que a pessoa não pode ser hipnotizada, de repente, por ter tido traumas muito grandes e gritantes em determinadas fases da vida, isso pode trazer algo ruim pra ela ou não? São técnicas e é só controlar? Não, são técnicas com total controle, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum. Eu falo que, assim, infelizmente, existem muitos profissionais, obviamente, ruins, que não sabem usar a técnica, e aí pessoas têm experiências ruins e falam que a técnica não funciona, né? Funciona, eu tenho mais do que, nossa, inúmeros pacientes que fazem, que tiveram resultado. A hipnose de palco, eu acho completamente desnecessária, realmente, mas eu sempre falo para as pessoas assim, a pessoa ela vai comer uma cebola achando que é maçã. A gente tem um sistema nervoso autônomo no nosso corpo, que são coisas que a gente não controla. Então, por exemplo, uma cebola me fazer chorar é uma coisa incontrolável, né? Certo. A partir do momento que eu, hipnotizado, eu consigo controlar isso, olha o poder que eu tenho sobre o meu corpo. E se eu usar isso para uma coisa boa? E se eu usar isso para eu atingir um objetivo na minha vida? Né? Então, a hipnose, inclusive, as pessoas têm muito medo. A pessoa vai me hipnotizar. Não, quem se hipnotiza é você. Você está simplesmente seguindo as orientações que eu te dou. Mas quem está no controle o tempo todo é você. Quem faz todo o processo é você. E a hipnose nada mais é do que um relaxamento. Ela é um estado de transe que a gente passa várias vezes ao dia. Ela é um estado natural. Quando eu tô lendo, quando eu tô vendo um filme que eu tô completamente imerso ali, quando eu tô com amigos que a gente fala assim, nossa, passou já 1 hora, parece que foi 5 minutos, eu tô hipnotizado. Quando eu tô dirigindo, de repente, falo assim, nossa, já cheguei, eu tô hipnotizado. Então, a gente passa por processos de transe durante o dia várias e várias vezes. Só que a gente vai fazer isso intencionalmente, atrás de algum, né, motivo. Por exemplo, descobrir ali a questão da comida, a questão do peso, mas é um processo super seguro, nada mais é do que um foco de atenção em você mesmo, né? Então, é um processo super seguro. A constelação é super seguro. Óbvio, a constelação você mexe todo num sistema, tem que ter cuidado. Mas, assim, são técnicas que têm resultado. Não tem como você falar que não tem. Sabe, assim, você vê a diferença. Você vê o antes e o depois. Então, não tem como você falar que não funciona. Funciona. Se souber fazer, funciona.